Então, quais são as origens de OKR, né? Vamos mostrar aqui. Aqui nessa timeline eu mostro para você diversos métodos, diversas ferramentas de gestão de metas que surgiram ao longo do tempo. E o histórico de gestão de metas começa lá em 54 com o grande Peter Drucker publicando o seu livro sobre os MBOs. Lá na década de 60, né, em 68, o grande Andy Grove, ele funda a Intel. Naquela época a Intel era uma empresa de dispositivos de memória e o Andy Grove, guarde esse nome, foi ele que criou esse conceito de OKR. Lá em 81, na década de 80, o George Doran criou a sigla SMART, né? A sigla SMART que ao longo dos anos foi sofrendo uma série de alterações no seu acrônimo, né? Cada palavra ali passou a significar coisas diferentes. A versão original do Doran dizia que o SMART significava metas S, específicas, M, mensuráveis, A, atribuíveis, de maneira que você consiga atribuir a alguém, R, relevantes e T, time-bound, ou seja, temporais, né? E o SMART, durante muito tempo, ele ajudou as empresas a escrever as metas de uma maneira um pouco mais eficiente, mas perdendo um pouco o olhar da eficácia. Você vai ver que o OKR ele vai trazer não só práticas para você definir as suas metas, mas também ele vai trazer toda a cadência, toda a gestão dos ciclos ao longo dos meses. Então hoje eu costumo dizer que o SMART é mais considerado um corretor ortográfico para você redigir as suas metas do que realmente um processo de gestão de metas. Lá em 83, pela primeira vez, o Andy Grove, o então CEO da Intel, ele publicou o seu livro High Output Management. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, ele está o link aqui na descrição dessa aula. É um livro que debruça em várias práticas de gestão. Naquela época, a Intel estava passando de uma empresa de dispositivos de memória para uma empresa de microprocessadores. Ou seja, um objetivo extremamente desafiador. E o OKR, esse modelo de gestão de metas baseado em OKRs, que o Andy Grove criou, foi fundamental para que a Intel tivesse sucesso nesse momento da sua empresa. Em 96, o Kaplan e Norton publicaram o seu trabalho sobre BSC, né, os Balanced Scorecards. Muitas empresas hoje ainda adotam os Balanced Scorecards e os KPIs, né, os mapas estratégicos. E se você utiliza o BSC, a boa notícia é que você pode usar o OKR de duas maneiras, em conjunto com o BSC e também substituindo o BSC. É muito comum isso acontecer numa organização. O BSC ele foi concebido baseado em cases de empresas robustas, né? Empresas do top 500, as 500 empresas maiores de mais sucesso dos Estados Unidos. E por isso ele é considerado um modelo um tanto pesado para empresas menores, para startups, para empresas que estão em rápido crescimento. Por isso o OKR chega também para ajudar muito fortemente a dar mais agilidade em cima de um processo um pouco mais tradicional que é o BSC. E aí em 99 o Andy Grove, que era gestor da Intel e passou a ser um grande investidor de startups, ele investe no Google e decide levar o conceito de OKR para o Google. O Google naquela época tinha 30 e poucas pessoas na sua equipe e o OKR foi tão importante que ele é considerado até hoje uma das principais ferramentas que ajudou o Google a ter tanto sucesso e tanto crescimento. Hoje, o Google, com mais de 60 mil funcionários, continua usando o OKR e tem o OKR como seu DNA, como pilar, um dos pilares principais no seu modelo de gestão. E a partir de 2013, o Google então decide comunicar e publicar OKRs e a forma que eles usam OKRs, e a partir daí a gente está vendo uma crescente muito forte da adoção de OKRs em empresas em várias indústrias. Alguns dos meus clientes, por exemplo, são de tecnologia, são de e-commerce, são de indústria. Então, realmente a gente vê que não tem nicho específico. O OKR ele ajuda a dar agilidade, engajamento e resultado para empresas literalmente de qualquer área de negócio e de qualquer indústria. Aqui uma imagem do John Doerr à esquerda, né? E o Larry Page, um dos fundadores aí do Google, discutindo sobre o OKR e compartilhando um pouco da importância desse processo para o Google. E essa aqui é uma imagem, né, bastante interessante do Google, lá na época que eles tinham 30 e poucas pessoas, mal sabiam eles onde é que eles iam chegar, e o fato é que o OKR ajudou esse time a ter foco e bastante agilidade
para crescer e chegar onde eles estão hoje. Aqui algumas empresas que foram pioneiros no uso do OKR. Ali na linha de cima, né, a gente tem as empresas, o Intel, o próprio Google, o LinkedIn, Amazon, Oracle, Twitter, são empresas que foram as primeiras empresas a adotarem. Logo em seguida, outras empresas começaram a adotar: Netflix, Slack, Dropbox, Spotify, Adobe, Zendesk, ou seja, grande parte aqui, se não todas, empresas de tecnologia, né? E foi justamente daí que surgiu o OKR. As empresas de tecnologia ajudaram a popularizar e hoje, como eu disse, diversas indústrias também estão adotando esse modelo tão eficaz.